Deus, nosso Pai de infinita bondade, louvado seja o teu nome em todo o universo, louvado é teu Filho Jesus, o nosso Mestre, louvado seja todos os teus mensageiros, que são os Espíritos trabalhadores do bem, que nos assiste e que eu, ainda muito pequenino, rogo a esses irmãos queridos as suas bênçãos, para que eu possa, nesse momento, desenvolver o tema que a mim foi designado. Desejo uma boa noite a todos vocês, prezados irmãos, que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos falar do tema o pensamento, que está contido no livro O Céu e o Inferno, segunda parte do capítulo 1. E o significado desta palavra, o pensamento, é um ato de passar da vida à morte. Passamento significa o falecimento de um ser vivo, a passagem para outra dimensão. Voltamos a dizer, o passamento significa o falecimento de um ser vivo, que é a passagem para outra dimensão. A nossa maior preocupação, junto a todos vocês, prezados irmãos, é que, através dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que nos abre um leque para uma compreensão maior daquilo que nós somos hoje e quais são os nossos deveres para a nossa condição espiritual. De tal forma que é muito interessante, já nesse momento que vivemos na Terra, abraçar a mensagem maior do nosso irmão Jesus, que veio a essa terra de prova e expiações, trazer a mensagem benéfica para a nossa compreensão e ser cumpridor das nossas responsabilidades para conosco mesmo. Porque o abismo, as dores, os sofrimentos do outro lado da vida é permanente, na maior das vezes, por muito tempo, pelos nossos atos, pelas nossas fraquezas humanas, pelo egoísmo, pela vaidade de não abraçarmos realmente os ensinos de Jesus e caminhar com ele nas suas veredas. Portanto, vamos fazer uma pequena leitura. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida.
Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem é uma interrogação. Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará essa impressão desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Parando uma nos umbrais. Quando digo parando umas, são as criaturas que por conta do egoísmo, por conta da vaidade, pela cegueira, da falta de conhecimento do Evangelho de Jesus, permite pela vaidade que caiam realmente no abismo. Abismo esse tamanho, quando nós encontramos no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte deste livro, nós vamos encontrar uma criatura por nome de Clara, que era uma criatura rica financeiramente falando, muito vaidosa, que para ela o valor era os bens materiais e as vaidades. Vaidade por quê? Porque ela era observada por muito, uma criatura de físico muito bonito, então era convidado por muitos em todas as festividades da vida e deixava de fora a responsabilidade do seu bom sentido. Bom sentido aquele que nós devemos, neste momento, agradecer de coração latente pela oportunidade que Jesus não nos concede através de seu Evangelho, onde vamos tendo os ensinamentos necessários, de tal forma, para dar continuidade a esse trabalho, vou fazer uma leitura aqui do Evangelho com o título Egoísmo.
que está contido também no livro Céu e Inferno, que é uma declaração da própria Clara, quando ela se sentiu numa situação tão deprimente no mundo espiritual, onde tudo para ela era uma escuridão. Sequer ouvia um ruído de um inseto. E essa escuridão para ela seria um século, 2 séculos. Não tinha medida para ela pensar e dizer: eu estou aqui há uma semana, há um mês, há um ano. Estava perdida no tempo permanente enquanto viveu naquela situação. Então diz o Evangelho, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devam apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesma, do que para vencer os outros. Que cada um de nós, prezados irmãos, empregue todos os esforços a combatê-lo em cada um de nós, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilato o do egoísmo. Pois, quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, ou seja, cabe a nós, apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedroços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto
Já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre que, primeiramente, o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Prezados irmãos, cabe a cada um de nós que não podemos dizer que ora não temos esses conhecimentos que vêm nos favorecer para o nosso estado espiritual, eu digo futuro, mas essa distância, ela está mais próxima quando eu falo de uma felicidade real, pois ainda estamos caminhando vagarosamente, cansado no caminho, achando longa a vereda de Jesus pelas nossas fraquezas humanas. E é preciso despertar para essa realidade da vida, porque hoje temos a água que Jesus nos ofertou para todos nós através de uma mulher simples, a mulher samaritana, para que a gente possa tomar essa água. De que poço? Dos evangelhos de Jesus, que vem nos ensinar a cada um de nós fazer as nossas modificações, embora ainda um pouco vagaroso, porque muito ainda nos falta. Esse amor que nos conduz a Jesus, mas que vale a pena, queridos irmãos, fazer os nossos esforços tamanho em busca dessa realidade. Sabemos que vivemos num mundo de prova e de expiações. Sabemos que vivemos junto de criaturas ainda muito distanciadas dessa aprendizagem. Mas não devemos esquecer que o nosso amado Mestre Jesus, que desceu das alturas, através do seu amor profundo, amoroso, descendo até nós, para trazer esses ensinamentos, essa água que vai saciar para sempre a nossa sede, não mais a sede desse corpo físico, mas a sede do amor, da compreensão, da boa convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, outros, aprendendo a perdoar a todo aquele que nos faz mal. É o mundo que nós vivemos. Criaturas que ainda não têm o mesmo conhecimento nosso no momento. Muito ainda temos que aprender. Mas é preciso despertar para essa realidade. Buscar com força, com constância, com amor, com dedicação, superando as nossas fraquezas do ontem, do anteontem, do passado distante, que muitos já erramos, prezados irmãos.
É preciso entender. Mas estamos vivendo um momento em que Jesus disse: está aí, filhos, eu estou te dando a medicação salutar para tuas dores. Mas é preciso tomar a medicação, que é trazer para dentro de nós, saciando a nossa fome de entendimento, de amor, de dedicação por nós e pelos nossos irmãos. É conhecer cada vez mais o Evangelho do nosso Mestre Jesus. É preciso mudar de situações. É preciso mais cooperação junto aos nossos familiares, como também muito maior, porque os nossos familiares estão próximos de nós, já começam a ouvir, já começam a entender essas lições maravilhosas, mas muito nos falta, através da verdadeira caridade, prezados irmãos, de abrir os nossos corações em prol de ajudar aqueles nossos irmãos que ainda estão distanciados dessa realidade. Por isso, é deixar de lado a vergonha, é deixar de lado a fraqueza e dar mão à charrua de trabalhar sempre com as mensagens do nosso amado Jesus, fazendo entrar em todas as portas, em todas as janelas, todos os becos, em todas as veredas, a mensagem de Jesus, levando a consolação àqueles que necessitam, sabendo que mesmo aqueles que estão bastante distanciados dessa meta, que não devemos esquecer que são nossos irmãos, são filhos de Deus, que assim como nós, que erramos muito no passado e ainda erramos hoje, não tenho vergonha de dizer, muito me falta ainda, mas estou trabalhando cada vez mais para diminuir com mais atenção no Evangelho de Jesus, buscando, através de informações outras, daqueles irmãos trabalhadores do bem, que é o Consolador, o Espírito de verdade que veio à Terra, trazendo os seus ensinamentos através de muitos irmãos, que eu não vou citar todos, os ensinamentos do nosso irmão Emmanuel, que traz mensagem extraordinária, realidade viva do Evangelho de Jesus. Do nosso irmão André Luiz, que passou também pela mesma situação da nossa irmã Claire, que está contido lá no livro Céu e Inferno. Mas passou como aprendizagem, até também pelo egoísmo que viveu na Terra, quando buscava mais o dinheiro e esquecia
que tinha aqueles irmãos que não tinham o poder aquisitivo para pagar uma consulta àquele homem na condição de médico do corpo físico. E apenas pela assistência de sua secretária, que falava com ele de uma boa maneira, quando ele recusava de atender uma simples irmã que não tinha um poder aquisitivo para o cumprimento daquele trabalho. E era essa irmã simples, pobrezinha, a coitada, que lhe faltava dinheiro, mas que não esquecia jamais em suas preces de elevar os seus pensamentos direcionados a Deus, pedindo por aquele médico que, embora tendo um livro sagrado dentro da sua casa, mas deixava lá guardado e sequer abria o livro para ler algumas páginas daquele livro tão interessante, que era a Bíblia Sagrada. Mas essa mulher, quando retornou para o mundo espiritual, era ela que ainda continuava a pedir por aquele homem, por aquele irmão. Veja a diferença entre a pessoa que já abriu seu coração, que já abriu seu pensamento para não julgar a criatura da mão tacanha, fechada, pobre de espírito, mas abria o seu pensamento, solicitando a Deus que ajudasse aquela criatura. Então, prezados irmãos, não é o dinheiro, não é a riqueza tamanha, não é simplesmente a saúde completa do corpo físico, pois muitos se encontram doentes de cama, mas o seu espírito está constantemente elevando os seus pensamentos direcionados ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Celestial, Deus de infinita bondade. Esses são os verdadeiros talentos do Espírito. De não pedir apenas por aquele que está mais próximo do meu pai, minha mãe, dos meus irmãos, meus tios, meus avós, meus primos, meus netos, meus bisnetos. Mas também sabendo que o mundo em que nós vivemos está repleto de outros nossos irmãos, que talvez não, que é uma realidade, tenhamos em algum tempo passado, convivido com essas criaturas, seja na condição de pai, na condição de irmão, de tio, de avô, de netos, e que ora nós estamos caminhando na vereda de Jesus em busca dessa real felicidade. E que aqueles que estão mais atrás precisam também desse alimento que nós devemos doar. Não é mais o arroz, o feijão, o macarrão, mas sim o Evangelho de Jesus.
De que forma devemos doar? É jamais esquecer essas criaturas. E através dos nossos pensamentos, da nossa vontade, do nosso amor fluindo e direcionar os nossos pensamentos a essas criaturas que estão mais distanciadas dessa realidade da vida. Orar por eles, pedir a Deus que os perdoe, que os fortaleça, que os ampare, que derrame sobre eles o seu luzeiro incomparável do amor, a fim de despertar essas criaturas para a realidade da vida. Isso porque, prezados irmãos, algum tempo no passado, nós não éramos diferente dessas mesmas criaturas que nós ora estamos falando. É preciso manifestar o amor. É preciso manifestar essa vontade maior através desse ensinamento de Jesus. Dai de tomar água a quem tem sede. Não é mais a água do poço de Jacó, mas é a água do Evangelho que teremos que distribuir sempre em prol dos nossos irmãos sedentos dessa água que é o Evangelho. E todos nós podemos fazer isso, prezados irmãos. Jamais esquecê-lo. Portanto, ora, se nós hoje não esquecemos os nossos pedidos, pela nossa obrigação, pelo nosso dever, pela nossa vontade, pela nossa responsabilidade, não mais conosco, mas com o nosso Pai Supremo, o nosso Deus de infinita bondade. Para que possamos ajudar ao desenvolvimento desta terra querida em que vivemos. Não estou reclamando dessa oportunidade que Deus me concedeu para vir a esta terra, para passar pelos momentos no início dessa minha reencarnação presente, por momentos dificílimos. Só eu sei, está gravada na minha mente. Mas hoje eu entendo, através do Evangelho de Jesus, que em vez de pensar que foram dores terríveis, decepções, pelas injustiças dos homens, mas que foi uma medicação salutar que eu estava precisando naquele momento da minha vivência infantil, e hoje eu entendo o porquê. Tenha sido pelo meu egoísmo, pelas minhas fraquezas humanas no passado, pela minha ambição, pela minha fraqueza de atender ao próximo e saber que eu era tamanha carência, falta de evangelho dentro da minha pessoa. E foi essas dores,
essa abertura que Deus me concedeu nesta estação presente, prezados irmãos, é que hoje eu elevo os meus pensamentos para o alto, agradecendo a Deus. Quando eu aprendi as primeiras lições do Evangelho de Jesus, lendo uma mensagem de Jó, que naquele tempo estava da história numa estrumeira, doente, onde os familiares tinham se afastado dele, se encontrava só. E sua mente recebendo alguma influência benéfica. E ele começou a dizer, a pensar, a observar, abrindo a sua mente para a entrada de mais conhecimento. Ora, se uma árvore ela é cortada pelo tronco, e essa árvore não morreu, volta a brotar novos galhos, cresce, se desenvolve e vem dar frutos. Eu morrendo, viverei? A esta terra voltarei. Hoje tenho a certeza. E foi daí, prezados irmãos, que depois de algum tempo, o próprio Deus banhou aquele homem, trazendo a sua saúde física e espiritual. Daí, eu penso e repenso que todos nós, se não já passamos, teremos de passar para aprender essas lições do sofrimento, não mais como sofrimento tamanho, mas com a luz que vem trazer para nós a claridade, prezados irmãos. Para quando do nosso retorno para o mundo espiritual, possamos levar conosco um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de amor, de compreensão, de acordo com aquilo que nós já aprendemos. Não censurar, não diminuir as criaturas nossos irmãos. Hoje temos a certeza absoluta, através do Evangelho de Jesus, e a compreensão de que vivemos num mundo de provas e expiação, sujeito a todas as intempéries. Mas temos a certeza absoluta daquilo que os Espíritos Superiores, através do Consolador Espírito de Verdade, que veio nos ensinar. As criaturas, os filhos de Deus, nasce simples e ignorante. E que Deus nos deu o livre-arbítrio para que, a partir das sucessivas reencarnações,
pudéssemos ou poderemos aprender as lições que o Consolador, o Espírito de Verdade, trouxe até nós. Hoje, Claudivan está ainda soletrando algumas palavras desses conhecimentos. Estou falando para vocês. Não sou aquele, não estou me orgulhando de dizer, eu sou uma criatura que tem um bom conhecimento, um alto conhecimento. Nenhuma vaidade passa por minha pessoa nesse sentido. Eu sou apenas um aprendiz que eu estou iniciando, estudando as lições maravilhosas do Evangelho de Jesus. Estou fazendo uma força suprema da minha capacidade para que eu possa, quando retornar para o mundo espiritual, prezados irmãos, o Senhor do Universo me conceda uma oportunidade de apenas ser um zelador de rua ou de ruas nas colônias espirituais, porque reconheço ainda a minha pequenez. Muito me falta. Eu estou dizendo isso de todo o meu coração, de todo o meu amor para comigo mesmo e para com vocês. Eu sou aquela criatura que não vou me envaidecer pelo pouco que aprendi. Estou muito distante ainda dessa ciência benéfica para todos nós, que é o amor maior, que é Deus. Estou muito distante ainda. Mas estou pedindo ajuda. Estou trabalhando para isso, de acordo com as minhas possibilidades. Olha, se eu tenho apenas R$ 2 para ajudar alguém, eu não vou ter condições de dar R$ 1.000, de dar R$ 100.000, de dar 1 milhão. Eu vou dar aquilo que hoje eu tenho pequenininho. Mas já sou bastante gratificante a Deus por essa possibilidade. Sei que Deus vai me conceder a todos nós, a mim e a todos vocês, prezados irmãos, diversas possibilidades e outras para a nossa evolução espiritual. Eu não estou apressado. Não quero subir para o céu, como dizem as pessoas, que ainda falta esse conhecimento, porque no céu nós já estamos numa terra de mundo de provas e expiações, onde está fazendo a sua evolução, os seus giros, as suas viagens no espaço, nesse céu tamanho que o nosso Deus nos mostra a todo momento. E sei que outros mundos felizes no universo esperam por nós. Mas vamos caminhando devagarzinho. Né? Milhares de anos. Para Deus é 1 minuto. Mas para nós, precisamos viajar na vereda de Jesus. Caminhando sempre. O que nós devemos trabalhar hoje são as nossas modificações com relação à nossa mudança ao chegar do outro lado. É como está contido no livro Céu e Inferno. Declare. A mulher vaidosa,
que jamais se lembrava desse nosso conhecimento, mas que a vida para ela, a verdadeira felicidade para ela, era gozar a vida das festividades, dos carnavais, e assim sucessivamente, né? Não dava atenção àqueles menos favorecidos. Para ela, era estar junto com aqueles do mesmo nível. Não lembrava ela, não sabia ela, que um dia teria que regressar para o mundo espiritual. Talvez não tivesse essa sabedoria, talvez não acreditasse. E foi na sua volta em que, depois de reconhecer que não mais fazia parte do mundo físico, mas se via com um corpo que não sabia definir aquele corpo, mas que se encontrava numa escuridão tamanha. E São Luís, esse mentor espiritual que tanto nos tem ajudado através de trazer essas lições maravilhosas do Consolador Espírito de Verdade, nos revela essa realidade da condição que se encontrava aquela criatura. E o esposo, casada também, estava numa situação muito mais desagradável do que a Clary. Foi daí que despertou algum pensamento pequenininho, quando ela lamentava a sua situação naquela atualidade em regiões umbralinas, que não sabia ela, como já disse, se era dias, se era meses, anos, afins, que ela se encontrava naquela situação. Não havia medida para ela de tempo que ela estava passando. Foi quando pequeno pensamento abriu um espaço em que um médium da Sociedade de Paris, que nós conhecemos através de Kardec, se lembrou daquela mulher vaidosa e junto com os amigos trabalharam fazendo uma chamada espiritualmente daquela criatura, se apresentando naquele ambiente da sociedade. E para ela derramar sobre aqueles a vida de sofrimento que ela estava vivenciando naquelas regiões que sequer soube explicar. Apenas dizia que era uma escuridão tamanha, perdeu o tempo, e que era ela e somente ela, e a escuridão, sequer ouvia o som de um inseto ou de um animal ou ruído qualquer. Era uma escuridão tamanha, prezado irmão. Isso derivado do egoísmo. Não deixe de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que começa no item 11 também. Não deixem de ler.
procure sempre ler essa parte, sabendo que é esse nomezinho, egoísmo, que nos leva realmente a uma situação danosa, prejudicial, difícil. E que devemos abrir o nosso leque, prezados irmãos, para o Evangelho de Jesus. Ler, tentar compreender, tentar vivenciar. Ora, nós precisamos de alegria, de momento feliz entre os nossos familiares. No nosso lar, colocar uma música, dançar não faz mal a ninguém. Cantar também não. Isso é vivência. É momento de felicidade. Mas fazendo as coisas com a base fundamental no amor que Jesus, pelo amor de Jesus, que veio à Terra trazendo essas lições maravilhosas do Evangelho para a nossa aprendizagem. Mesmo sentindo as dores cruciantes no momento em que vivemos na Terra, não vamos, através dessa dor, desperdiçar o nosso tempo que estamos vivendo na Terra e aprender com esse Evangelho maravilhoso que a dor faz parte da nossa vida para um despertamento de uma realidade. E não é por acaso que ela está conosco, ela é uma irmã querida, prezados irmãos, que nos desperta para essa realidade da vida real, procedida pelo amor, retirando de nós essas carências. Mas tudo depende de nós. Eu gostaria muito de continuar, a hora está chegando. Já é 8h30. Eu não sei porquê, prezados irmãos, eu tenho que agradecer a vocês de coração latente. Que Deus vos abençoe. Eu, quando estou trabalhando, uma hora demora a passar. Se eu estou na fila do banco, como é demorado. Mas quando nós estamos aqui, é questão de 10, 15 minutos, a hora passa. E eu gostaria tanto de continuar com vocês nessa noite maravilhosa, de estar próximo, conversando com vocês a respeito do nosso amigo querido Jesus. Mas tenhamos paciência e vamos rogar ao Senhor do Universo, nosso Pai de infinita bondade, agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele nos está concedendo nesta noite maravilhosa, nos dias que já se passaram, nos dias que virão, da nossa vontade de continuar trabalhando na vereda de Jesus como um trabalhador simples, humilde ainda, pequenino, mas com a vontade maior de ajudar os nossos irmãos aqui na terra. Que o Senhor do Universo nos abençoe, dando mais força, mais vontade, mais dedicação, mais compreensão, para vivenciar esse momento que nós estamos vivendo, sem decair para o abismo, mas melhorando cada vez mais a nossa caminhada através do Evangelho, em nome do nosso amado Mestre Jesus.
Que Deus, nosso Pai de infinita bondade, abençoe a todos vocês, queridos irmãos. E desejo a todos um bom sono reparador. Que possam vocês, através desses sonos, fazer uma viagemzinha para o outro lado da vida, né? Como está escrito no céu e inferno. Neste momento eu estou aqui, neste momento após o sono eu posso ir para outro lado, né? Visitar meus amigos, quem sabe, aqueles que nos amam e querem que nós continuamos fazendo esse trabalho amoroso em prol de nós mesmos e em prol de todos aqueles que nos escutam. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare. Que Deus me dê a força necessária, a saúde ainda, para que eu possa continuar. Ele sabe, né? Estaremos sempre aqui contrito e com a vontade maior de levar adiante, de acordo com o nosso conhecimento, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Muito obrigado a todos. Até a próximo trabalho.